Oi, voltamos agora para a aula de geografia e vamos dar continuidade de onde a gente parou. Até o dia da nossa aula presencial, nós fomos até a página 278 do livro. Para recordar um pouquinho do que a gente falou, do que nós estávamos falando na aula passada, nós falávamos sobre as responsabilidades do município, dos municípios. Quem são os responsáveis pela administração dos municípios? Vocês lembram? Então, os responsáveis são o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores. Eles são responsáveis por executar as leis, fiscalizar, criar novas leis para favorecer a população e também fiscalizar o serviço público que existe para todos, ok? Então, dando continuidade, nós temos aqui na página em diante da 279 até a 283. Vamos acompanhar, que é o que está no documento de vocês e está aqui também aparecendo na imagem. Peço que vocês colaborem um pouquinho, que eu vou precisar manusear o mouse que está aqui próximo de mim. Então, de vez em quando a tia vai abaixar aqui um pouquinho os olhos, tá? Mas preste atenção. Coloca lá na página do seu livro, na página 279, vocês vão encontrar aqui, ó, os elementos da paisagem do município. Viram? Então, nessa página, né, nesse início, nós vamos observar o que compõe a paisagem de um município. Como ela compõe esses elementos? Então, os elementos, eles podem ser paisagens culturais ou paisagens naturais. As paisagens culturais, elas predominam os prédios, construções pelo ser humano. São prédios, shopping, cidade, ruas asfaltadas. E as paisagens naturais, elas predominam a construção da própria natureza, ok? Então, são as vegetações, o espaço rural que existe dentro de uma cidade, dentro de um município. A divisão, né, então temos aqui, eu vou até mostrar para vocês, que está no livro de vocês também. A paisagem cultural, que são as cidades, e a paisagem natural, que é da própria natureza mesmo que construiu, ok? Então tem até aqui na página do livro, ó, paisagens naturais. No espaço rural também podemos encontrar paisagens culturais, como aquelas compostas por pasto, lavoura e até construções. Então, indo para a página 278, nós estamos falando sobre a paisagem rural. Na paisagem rural, nós podemos dividir em duas partes. Na parte das grandes propriedades e das pequenas propriedades rurais. As grandes propriedades rurais, normalmente elas têm deixa eu ver aqui. Tem a criação de rebanho, grande número de rebanho, e também o cultivo de vegetação. Normalmente, por ser muito grande, né, o cultivo dessas lavouras, elas em geral ela tem um cultivo de uma plantação de um único tipo. Quando ela nesse tipo, ela se classifica como monocultora. Ela faz o cultivo de uma só plantação. Quanto ao espaço rural, nós temos as pequenas propriedades, já modifica um pouquinho, já é um pouco diferente. Elas têm pequenas criações de animais, como galinha, porcos, cabras, e também vários tipos de plantações, como, por exemplo, tem feijão, arroz, hortaliças. Então, nesse caso, quando ela tem mais de um tipo de cultivo de vegetação, ela é chamada de policultora, ok? Então, existe a diferença da monocultora e policultora. A monocultora, ela tem o cultivo de um só tipo de vegetação, de plantação. E a policultora, ela vai ter um ou mais tipos de cultivo de plantações ou vegetações. Já, né, aqui temos a imagem seria uma monocultora,
cultivo de uma só, né, de rebanhos numerosos. Vocês vão encontrar no livro de vocês essa explicação. Aqui no caso é uma colheitadeira de soja de uma grande propriedade rural. E descendo, nós temos aqui o exemplo de pequenas propriedades com vários tipos de cultivo de vegetação. Então, ela é chamada de policultoras. Então, hortaliças. Passando para a página 281, nós temos aqui as paisagens do espaço urbano. Como eu falei, temos a divisão do espaço rural e do espaço urbano. O rural, nós vimos agora que são os diferentes tipos de cultivos, né? A monocultura e a policultura. Já no espaço urbano, nós temos a diferença de uma grande cidade e de uma cidade pequena. As grandes cidades, normalmente, elas têm maior número de população, elas têm, de habitantes, no caso, me desculpa, elas têm maior número de habitantes, elas têm vários bairros, cada bairro é dividido. Tem bairros comerciais, bairros industriais e os bairros residenciais. Já as pequenas cidades, ela tem um número menor de habitantes e por isso predominam as construções residenciais, ou casas ou prédios pequenos, não são muito altos. E a concentração do comércio, né, a parte industrial, comercial, ela fica numa parte da cidade. Então, é mais fácil se locomover, é mais próximo, tá ok? Então, é isso, meus amores. Nós terminamos essa parte em relação ao município que nós estávamos dando continuidade na aula passada. Vocês vão ver que temos a explicação, a imagem de uma grande cidade, a imagem de uma pequena cidade, que também é bem urbanizada, tá? Não é porque é pequena que não vai deixar de ser. E temos aqui, nessa página 283, um resumo sobre tudo que nós vimos. E agora vamos passar para a página 286. Eu vou passar agora para outro vídeo, tá bom? Para que a gente possa ter uma sintonia melhor.